Olá, aluno. Eu sou Venâncio, professor de filosofia, e na aula de hoje vamos ver sobre a narrativa mítica. Bom, falar sobre mitologia para muita gente parece ser fácil, até porque hoje em dia a gente tem vários jogos eletrônicos que tratam dessa história mitológica, alguns outros filmes também que narram, então, de maneira até um pouco confusa. Eu digo confusa por quê? Porque muitas vezes a mitologia ela passa a ser uma referência mais ligada a uma questão cultural um pouco esquecida. Mas a gente pode estar enganado com essa verdade, né? Então vamos ver então o que significa mitologia e a sua grande importância para os povos gregos. Vamos ao slide? Bom, como vocês podem observar, tá certo? Aqui encontra-se alguns deuses lá no Olimpo, onde se encontravam então para essa grande edificação histórica mitológica, tá certo? Então, portanto, o que é mito e o que é mitologia? Por exemplo, será que hoje podemos dizer que existe mito, né? E quais são os tipos de mitos que existem hoje no mundo contemporâneo, tá ok? Bom, então, de maneira geral, vamos observar agora o próximo slide para entender o significado da palavra mito, ok? Então, vamos lá. Mito vem da palavra grega mitos, mitos, que pode ser traduzido como discurso ou narrativa. Ela procura dar uma explicação para a origem do universo, tá certo? Utilizando uma linguagem metafórica, baseadas em símbolos que têm significado dentro da cultura geradora do mito. Então, como você observou, aluno, tá certo? Mitologia, ela é uma esfera relacionada a aspectos mitológicos e, ao mesmo tempo, com metáforas ligada especificamente à condição da fé. Mas uma coisa que a gente não pode perder neste caminho é que a mitologia dos povos gregos antigos tem um grande significado. Sabe por quê? Porque, além de relacionar as questões culturais daqueles povos antigos, tinha também como condições econômicas, culturais e pedagógicas de todo o povo grego. Com essa verdade, podemos dizer que mitologia não é apenas uma narrativa ou uma especulação qualquer. A mitologia tem sim um significado muito importante para o povo grego, ok? Vamos para o próximo slide. Bom, teogonia. Teogonia, podemos lá encontrar várias narrativas mitológicas, né? Ela que foi construída pelo grande poeta, o grande, então, pensador chamado Hesíodo, certo? O que é, então, a teogonia? É a compilação de uma série de narrativas orais que se reúne sob o nome de Hesíodo e trata da genealogia e hierarquia dos deuses e heróis da mitologia grega. Atualmente tem-se a visão de que a mitologia foi criada para não apenas explicar a origem do universo, das coisas, do homem, dos costumes e regras sociais, mas também como instrumento ideológico para a manutenção do poder da classe aristocrática na Grécia pré-democrática. Então, aluno, como você observou bem aí, certo? A teogonia, ou melhor, a mitologia, tem como fundamento as relações da vida política, econômica, cultural e pedagógica do povo grego antigo, ok? Bom, mas aqui no próximo slide a gente vê uma outra figura importante para essa construção mitológica do povo grego, tá certo? Estou falando de Homero, tá ok? Essa figurinha que está aqui. Homero, então, vai escrever dois grandes e importantes livros para os povos gregos. O primeiro dele é chamado a Ilíada, tá certo? A Ilíada vai tratar basicamente sobre a ira de Aquiles,
Lá você vai encontrar várias narrativas mitológicas, tá certo? Você vai encontrar também Jogos Olímpicos, ok? E entre outros, em momentos importantes para os povos gregos, tá certo? E aí a gente tem também uma outra parte dessa forma narrativa de Homérico chamado a Odisseia, tá certo? A Odisseia, então, já tem um outro fundamento. Eu poderia dizer que a Odisseia é uma continuação, então, da Ilíada. Só que a Odisseia vai tratar da volta de Odisseu à sua casa. Odisseu que em algum momento vai se aventurar pelo mundo em busca de algumas realizações e retorna para essa nova forma de pensar a construção do povo também grego, ok? Bom, então toda essa formulação de Homero tem como significado a epopeia. Vamos aqui ao slide para a gente observar melhor, ok? Epopeia, que vem de epos, versus heróico, tá certo? E poer, fazer. Então, pessoal, é uma forma que Homero utilizou para explicar todas as nuances, as transformações, tudo aquilo que ocorreu entre a guerra de Troia, tá certo? Bem especificamente, como também a volta de Odisseu às suas terras, tá ok? Bom, seguindo adiante, a gente tem agora a ideia do mito, a filosofia. Preciso que vocês vejam aqui o slide, ok? Olha só. O logos. O logos, em grego, né, que quer dizer então palavra, significa a palavra escrita ou falada, ou mesmo o verbo. Passa a ser um conceito filosófico traduzido como razão, né? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem só para dar ênfase a essa questão racional, essa questão do homem que tem como contribuição, ou melhor, a sua fonte de pensar a razão. É aí que a gente já tem a filosofia como um aparelho argumentativo racional. Para a gente entender melhor toda essa questão, eu preciso que vocês tenham em mente o seguinte: temos a mitologia de um lado, né, que tenta explicar o mundo e todas as suas transformações através de acontecimentos mitológicos ligados especificamente à fé, e, por outro lado, a filosofia, que tenta explicar todos esses acontecimentos agora partindo da razão, ou seja, das condições filosóficas, tá bom, pessoal? Vamos lá. Olha só, dentro de tudo isso que a gente acabou de ver, eu preciso esclarecer algumas questões importantes, ok? Já aqui no próximo slide, para a gente ver a primeira questão para a gente utilizar nessa forma narrativa explicativa, tá certo? Lembrando, a mitologia explicava o mundo, os fenômenos naturais, a partir da condição levada à fé, à crença dos povos antigos. Portanto, não é mentira, não é bobagem, tá certo? São metáforas explicativas daqueles povos antigos, ok? E a filosofia tenta, né, ou tentará explicar tudo aquilo que existe, né, que também podemos encontrar na teogonia, agora de maneira racional. É claro que eles não vão usar mais Zeus, Cronos, né, outros deuses. Não, isso não vai acontecer, tá certo? Mas vamos para a questão aqui, ok? A questão do seu cadernozinho aí, a questão 2, ok? Que vai tentar explicar basicamente essas relações entre os deuses, ok? E também a formação do mundo mítico. Vamos lá. Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Os deuses disputaram entre si. Alguns triunfaram. Tudo o que havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro, ou melhor, para a terra, entre os mortais. E os homens, o que acontece com eles? Quem são eles? Ok? O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale então a alternativa correta, certo? Letra A. A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos de comprovação. Será? Vamos seguir adiante. Letra B.
o conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico-analítico para estabelecer suas verdades. Seguindo adiante. Letra C. As explicações míticas constroem-se de maneira argumentativa e autocrítica. Olha. Letra D. O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo e sua verdade independe de provas. Eu acho que a letra D tem uma coisinha muito próxima, mas vamos seguir adiante. Falta a letra E. Letra E. A verdade do mito obedece às regras universais do pensamento racional, tais como a lei de não contradição. Essa letra E já vamos descartar aqui de imediato, mas vamos ver a resposta correta. Tá aí, pessoal, você que marcou a letra D, acertou. O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo. E sua verdade independe de provas, tá ok? Então aqui você já sabe que a mitologia, ela não precisa de comprovações científicas, diferentemente, por exemplo, da filosofia, que vai buscar, através do exame racional, essas explicações do mundo, mas a mitologia, ela não precisa de provas, tá ok? Então tá aí a letra D dessa questão. Mas vamos para a próxima questão, ok? Questão de número 6, que também você vai encontrar no seu caderno aí de estudos, certo? Essa questão, ela caiu no Enem em 2015, pessoal. Então vamos prestar bastante atenção no que pede, então, essa questão do número 6. Ok. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, né? Com a proposição. A água é a origem e a matriz de todas as coisas. Vamos falar em um outro momento sobre Tales de Mileto. É a partir desse argumento, tudo é água, que está, então, condizendo aqui com a questão, ok? Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. O que, de acordo com Nietzsche, né, um filósofo alemão, certo, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. Então aqui a gente tem nessa questão basicamente a transição da mitologia para a filosofia, tá certo? Que aí nós vamos falar em um outro momento sobre os pré-socráticos, que vão tentar agora de forma lógica, racional, explicar o mundo, tá certo, pessoal? Agora vamos seguir aqui para a questão, certo? Na letra A, a gente tem o seguinte: o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Letra B, o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Aí lembra muito a mitologia. Então acho que não cabe muito bem a gente confiar na letra B. Mas vamos seguir adiante, né? Vamos seguir adiante. Letra C, a necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. Letra D, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. E letra E, a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Vamos ver então a alternativa correta, ok? Então, quem marcou a letra C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes, acertou tranquilamente. Bom, pessoal, na aula de hoje, a gente teve como uma grande preocupação explicar o que é mito e, claro, a sua grande importância para os povos gregos. De maneira geral, a gente precisa entender que a mitologia, ou mito, é uma forma ou uma expressão narrativa em que os povos antigos tinham como forma de justificar alguns valores culturais, alguns valores pedagógicos, como também
de identificar todos os fenômenos naturais que acontecia lá em sua região, tá certo? Bom, vimos também de forma tão rápida, mas pelo menos de forma importante para vocês pesquisar, ler mais um pouco, os principais livros que contêm essa narrativa, né? A Teogonia, a Ilíada e a Odisseia, tá ok? Então também lá você vai encontrar a mitologia, explicações, Jogos Olímpicos, alguns acontecimentos importantes, inclusive a Guerra de Troia, tá ok? Bom, e aqui no finalzinho a gente viu também de maneira muito rápida a gênese do pensamento filosófico, tá certo? Ou melhor, para a gente entender que a mitologia que explicava o mundo através de formas narrativas, usando apenas a crença ou a fé, a filosofia vai tentar buscar, ou melhor, justificar essa narrativa agora usando a razão, tá certo? Ou seja, a narrativa agora da filosofia passa a ser utilizada a partir da razão, ok? Então, pessoal, eu acho que por hoje vocês têm um grande trabalho a fazer, certo? Será então revisar esta aula de hoje, ok? E aí eu conto com vocês na próxima aula. Muito obrigado pela atenção de todos.